Eu gostaria de agradecer o honroso convite de estar presente no Congresso do Espírito Santo. Nós falaremos sobre miocardiopatia hipertrófica, o que há de novo. Eu sou Fábio Fernandes e esses são os meus conflitos de interesse. Se nós remontarmos a descrição da miocardiopatia hipertrófica, nós devemos essa definição a um patologista, que era o Dr. Donald Thier, em que ele descreveu em 1956 a doença e principalmente também o seu caráter genético. Na década de 60, os estudos com o professor Brown e o Dr. Morrow, o componente obstrutivo ele acabou sendo bem evidenciado. E, posteriormente, os estudos de morte súbita e, consequentemente, uma melhor compreensão da fisiopatologia, sabendo que é uma doença que pode ser uma doença do sarcômero, nós teremos possibilidade de mudar a história natural dos nossos pacientes. Quando nós falamos em cardiopatia hipertrófica, nós sabemos que 90% dos pacientes ainda são assintomáticos e 10% têm a presença de sintomas. E desses pacientes que são identificados, eles são importantes porque muitos desses podem ter obstrução e, consequentemente, morte súbita. A cardiopatia hipertrófica era uma doença que há muito pouco tempo era deixada no segundo plano. Inclusive, alguns estudos chamam a atenção que ela surgiu das trevas. Então, a gente sabe hoje que tem uma alteração no sarcômero, essa hipertrofia e algumas características devem ser aventadas no paciente com cardiopatia hipertrófica. A presença de morte súbita, a presença da insuficiência cardíaca e, principalmente, fenômenos tremboembólicos, com a disfunção diastólica, aumento do ato externo, devem ser ponderados. Então, essas três características, morte súbita, insuficiência cardíaca e fenômenos tromboembólicos, devem ser sempre aventadas no paciente com cardiopatia hipertrófica. Sempre no exame físico, a presença de sopro, a presença da característica, e é muito importante os métodos complementares. O eletrocardiograma é um método simples que muitas vezes, além de caracterizar a hipertrofia, muitas vezes a alteração eletrocardiográfica antecede o desenvolvimento da hipertrofia, mas ela também é um diagnóstico diferencial para fenocópias, ou seja, pacientes que apresentam baixa voltagem, pensar em amiloidose, pacientes que apresentam PR curto, pensar em síndrome de pré-excitação, principalmente com doença de Fabry ou depósito de glicogênio. O ecocardiograma ele é muito importante que ele define o fenótipo de hipertrofia, se tem ou não tem obstrução. Isso é muito importante para a definição de tratamento. E principalmente a ressonância que nós vamos falar, que é um método que tem agregado um valor principalmente diagnóstico e principalmente prognóstico. Não só na diferenciação de fenocópias, mas principalmente prognóstico. E a análise genética, que ele é muito importante na caracterização de familiares com a doença. Hoje, quando a gente fala em análise genética, hoje a gente sabe que as grandes mutações são principalmente na MBC3, que é 57% dos pacientes, e MYH7, que é por volta de 32% dos pacientes. Então, o que há de novo é que nós conseguimos hoje, de uma forma muito mais simples e prática, fazer a análise genética desses pacientes. Já nos métodos complementares, como por exemplo a ressonância, ela é muito importante, que ela caracteriza a hipertrofia, ela define a obstrução, ela afasta as fenocópias e principalmente ela define o grau de realce tardio que tem esses pacientes. Uma grande porcentagem desses pacientes apresenta um grande realce tardio. E esse realce tardio define também um prognóstico. Então, nós sabemos hoje, numa corte grande de pacientes, de mais de 1.400 pacientes, tanto naqueles pacientes que não eram obstrutivos, como os pacientes com obstrutivos, bem como naqueles pacientes que tinham sido submetidos a algum procedimento intervencionista, que a massa de fibrose acima de 15% agregava um valor prognóstico muito importante na evolução desses pacientes. Já um estudo realizado pelo professor Rochit aqui no INCOR mostra também que uma massa de fibrose acima de 14% define um risco maior de insuficiência cardíaca, um risco maior de transplante e um risco maior de mortalidade. Com relação ao tratamento, basicamente alguns estudos têm sido conduzidos, principalmente com o estudo Vanish, que foi um estudo que pegaram 178 pacientes, todos indivíduos jovens, numa fase de adolescência, adulto jovem, e que utilizou-se o valsartana até numa fase muitas vezes pré-clínica da doença. E observou-se por parâmetros estruturais, como massa, hipertrofia e função diastólica, que a utilização de valsartana atenuou o remodelamento miocárdico
numa fase muitas vezes pré-clínica da doença. Então a gente observa que a massa do ventrículo esquerdo foi muito menor nos pacientes que tomaram valsartana, o volume diastólico também mudou e principalmente medidas de função diastólica, bem como marcadores de insuficiência cardíaca foram menores nos pacientes que utilizaram valsartana. Talvez a atenuação do sistema renina-angiotensina-aldosterona pudesse mudar a história natural desses pacientes. Por um lado, a gente sabe que 70% dos pacientes que apresentam cardiopatia hipertrófica têm obstrução. E nesse estudo chama muito bem a atenção que 1,6% de risco de insuficiência cardíaca naqueles que não têm obstrução, 3,2% de risco de insuficiência cardíaca de desenvolvimento de insuficiência cardíaca naqueles que têm obstrução provocada e 7,4% do risco de insuficiência cardíaca nos pacientes que apresentam obstrução em repouso. Então, a presença de obstrução é um marcador do desenvolvimento de insuficiência cardíaca. Hoje, quando a gente tem um paciente com cardiopatia hipertrófica e obstrução e sintomático, as drogas, como principalmente beta-bloqueador e bloqueador do canal de cálcio, são utilizadas e deixando os procedimentos intervencionistas naqueles que não têm resposta ao tratamento clínico. Hoje sim, nós temos uma medicina baseada em evidência nos pacientes que utilizaram beta-bloqueador. Foi um estudo com metoprolol, que em 29 pacientes houve uma diminuição da classe funcional, melhora do gradiente ventricular em doses principalmente altas de beta-bloqueador, mostrando que sim, poderia ser uma droga utilizada. Por outro lado, a gente conhecendo um pouco a fisiopatologia da cardiopatia hipertrófica, a gente sabe que é uma doença que causa uma hipercontração e um hiperrelaxamento. Então, os pacientes que apresentam cardiopatia hipertrófica, se nós pudermos atenuar essa força de contração, esse relaxamento, nós poderíamos mudar principalmente a história natural dos pacientes. E hoje nós temos uma droga que ela age principalmente na atenuação da miosina intramiocárdia, diminuindo a força de contração. Então, estudos experimentais mostraram que a utilização do mavacantem numa fase pré-clínica, ela atenuou a fibrose miocárdica, atenuou a hipertrofia quando comparadas ao placebo, que tinham mais hipertrofia, mais fibrose. E hoje nós temos um estudo de fase 3, que é o estudo que foi o estudo Explorer, que utilizou mavacantem em doses progressivas em pacientes com cardiopatia hipertrófica obstrutiva, comparada com placebo, e o componente primário foi a capacidade funcional ou melhora da capacidade funcional objetiva pelo teste ergométrico ou pela New York Heart Association. E o que observou-se que nesses pacientes que utilizaram mavacantem tiveram 37% um desfecho primário, ou seja, melhoraram a capacidade funcional, melhoraram o VO2 em relação ao grupo que recebeu o placebo. E um dado muito interessante, quando a gente observa o gradiente dos pacientes que utilizaram mavacantem, ele caiu com relação ao grupo placebo, mostrando que muitas vezes tanto o gradiente de repouso, como principalmente o gradiente provocado, houve uma diminuição. E se os senhores observarem, esse valor é um valor abaixo da indicação de determinados procedimentos cirúrgicos. Outros dados importantes são a presença do NT-proBNP e a presença de troponina. Além de diminuir o gradiente, atenuou o remodelamento, atenuou principalmente os biomarcadores de insuficiência cardíaca, além de melhorar a capacidade funcional nesses pacientes. Quando se avaliou um subestudo desse trabalho em relação a remodelamento, os pacientes que utilizaram mavacantem tiveram menor índice de massa, menor hipertrofia, no entanto, a curta duração do estudo não permitiu diminuição de fibrose miocárdica. E os efeitos colaterais foram muito baixos. Por outro lado, quando a gente avalia um outro estudo que tentou avaliar o mavacantem, que foi o estudo Valor, que foi recentemente publicado, qual que era o princípio do estudo Valor? Naqueles pacientes que tinham indicação cirúrgica, se eu desse a droga, se eles ainda continuariam após 16 semanas com indicação ou de alcoolização ou de miectomia. E o que foi interessante? E apenas 18% dos pacientes ainda continuavam, após o final do estudo, tendo indicação de utilizar o tratamento intervencionista. Então, é uma droga que pode, principalmente nos pacientes com forma obstrutiva, mudar a história natural, mostrando uma queda do gradiente, principalmente de repouso, como provocada, e principalmente hoje a gente tem uma medicina baseada em evidência, em que hoje nós temos uma medicina em que naqueles pacientes que têm uma miocardiopatia obstrutiva, sempre a gente começa beta-bloqueador, e naqueles que continuam sintomáticos, é hoje indicado a miectomia e a alcoolização septal.
porém que no futuro, com drogas como Mavacantem ou Aficantem, nós podemos atenuar esse remodelamento e, consequentemente, fazer uma estratégia melhor de avaliação. Então, hoje, na cardiopatia hipertrófica, nós conseguimos fenotipar o nosso paciente pela ressonância, definir score de risco, grau de fibrose, conseguimos genotipar esses pacientes e, de acordo com o grau ou não de obstrução, tratar a obstrução, seja com medicação, seja com procedimentos intervencionistas. Então, sim, hoje há muita coisa nova que está para surgir na miocardiopatia hipertrófica, hoje provavelmente no obstrutivo, mas outros estudos estão sendo também conduzidos naqueles pacientes que não apresentam obstrução. Gostaria mais uma vez de agradecer o honroso convite por estar presente com os senhores. Muito obrigado.